Salve galera! Estamos aqui mais uma vez para um vídeo com uma revisão do assunto que a gente já falou no vídeo anterior, que é sobre a propagação de calor, né? Esse é o assunto que a gente está trabalhando agora, propagação do calor. E aí, o que representa o calor? O que é calor? Calor é a energia térmica em trânsito do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Isso aí a gente já falou, que um corpo que tem a maior temperatura tende a passar a temperatura para o corpo que tem menor temperatura, até que ambos atinjam a mesma temperatura, ou seja, um equilíbrio térmico. E na aula de hoje nós vamos revisar as 3 maneiras de transmissão de calor. A primeira forma de transmissão de calor é essa daqui, que é a condução, né? Condução térmica. Então, como que funciona? Condução térmica é a passagem do calor através de um material condutor, que tem a facilidade de transmitir o calor, como, por exemplo, os metais. Então, ele vai transmitindo o calor de uma parte para a outra. As moléculas de uma certa região do material recebem o calor e passam a vibrar. Como elas começam a vibrar com maior intensidade, elas vão transmitindo o calor para outra parte. A intensidade define a temperatura. Ou seja, quanto maior for a vibração das moléculas, maior será a temperatura desse corpo. Quanto mais ela recebe energia, mais as moléculas se agitam. Quanto mais as moléculas se agitam, mais elas transmitem ou saem de um lugar e vai para o outro, né? Para outra parte do material. Por exemplo, no vídeo passado eu dei exemplo da colher, né? Uma colher de metal. Quando você coloca ela em uma panela quente, ela vai transmitindo calor e até passar para toda a panela, ok? Então, essa aqui é a parte de condução. As moléculas se agitam, elas vão passando de uma para outra até que todas ficam na mesma temperatura. O próximo ponto é convecção, né? Como ocorre a convecção? A convecção ocorre pelo movimento de um fluido, ou seja, por exemplo, uma panela com água, né? É o movimento da água dentro da panela. Quando expomos ela numa fonte térmica, no caso aqui o fogo, a água que recebe o calor primeiro esquenta primeiro. O que precisamos entender é que aqui na convecção é a relação entre a temperatura e a densidade, que a gente já estudou, que densidade é igual a massa dividido para volume, lembra? Então, se relacionarmos a densidade com a temperatura, vou colocar aqui, temperatura. Se nós fizermos uma relação da densidade com a temperatura, se eu aumento a temperatura, haverá uma maior agitação das moléculas e elas vão se afastar. Então, quando a temperatura aumenta, a agitação das moléculas vão começar a se afastar. Como elas vão se afastar, haverá um aumento de volume, então o volume também vai aumentar. Imagine que elas vão se afastando, elas vão aumentando também o volume. E automaticamente, se ela aumenta o volume, há uma diminuição na densidade. Essa densidade vai diminuir. Se for ao contrário, diminui a temperatura, diminui o volume, por quê? Porque se diminuir, se a gente imaginar que a temperatura vai diminuir, as moléculas vão ficar mais juntinhas, vão começar a ficar mais paradas, então o volume também vai diminuir e com isso a densidade vai aumentar. Então a água quente tem a densidade menor que a água fria. Logo, o que acontece? O líquido que está mais próximo da chama tem a densidade menor e a água fria está com a densidade maior, está aqui em cima. O que vai acontecer? Vai acontecer que quem está em cima vai ter uma densidade propícia a descer. Por quê? Porque como a densidade é maior por estar mais frio, eles vão fazer com que esses elementos se misturem e vai trocar de lugar, né? Vai trocar. O menos denso fica em cima e o mais denso fica embaixo. Aí, nesse caso, a água fria, por ser mais densa, vai começar a descer e a quente que no caso é menos densa, ela vai começar a subir. Então, olha as setinhas, a seta azul e a seta vermelha. Quer dizer que a azul é fria
e a vermelha é quente. Então, a vermelha vai subir, a azul vai descer. Isso é chamado de convecção. E por isso que um ar-condicionado, por exemplo, ele deve ser instalado na parte de cima de um cômodo. Por quê? Porque ele vai resfriar o ar lá em cima, na parte de cima, e aí esse ar, por ser mais denso, ele vai descer. E o ar que está embaixo, que é menos denso, ele sobe. Já com um aquecedor é o contrário, né? Então, geralmente o aquecedor se coloca no piso de uma casa, porque vai subir e trocar de lugar também. O ar frio que está em cima vai descendo e o que está embaixo, quente, vai subindo. E o próximo assunto que a gente vai ver, aqui tem um exemplo, né, no módulo de vocês. O próximo que a gente vai ver é o de irradiação, que é a passagem de calor através de ondas eletromagnéticas, né? Um exemplo aqui é a fogueira. Um outro exemplo bem clássico é a luz do sol, que vem de lá do sol até a Terra e ela transmite o calor para nós por um processo que acontece pelo vácuo, ou seja, não precisa de nenhum tipo de material para essa troca de calor. Então, a irradiação é o único meio de transmitir o calor sem precisar de um objeto, né? Sem precisar de um meio material. Então, na condução e na convecção, é necessário um material para que isso aconteça, um meio material. Já a irradiação, não, ele acontece pelo vácuo, ou seja, pelo próprio espaço. Por exemplo, se você colocar a mão próximo de uma fogueira, ele vai aquecer. Um exemplo aqui, se a gente voltar à panela, né? Então, aqui eu posso, se eu estivesse segurando essa panela, eu estaria, por exemplo, com os 3 tipos de propagação de calor, que seria o primeiro, a convecção, né? Aqui a gente está vendo a convecção já. Aqui, se eu colocasse a minha mão aqui perto da chama, eu iria sentir o calor. Então, eu teria aí um tipo de irradiação. E a condução, se eu segurasse, eu colocasse uma colher dentro da panela, ele iria conduzir a temperatura de um corpo para o outro, né? Do início da colher até o final. Então, esses são os exemplos mais básicos e clássicos que a gente tem aí para falar sobre a propagação de calor. Dúvidas, revisem o vídeo e olhem também o vídeo anterior, ok? Na próxima aula a gente vai estar tirando as dúvidas também. Beijos e até mais!